E aí, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas discussões de, de paciente adulto crítico, hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre cirurgia torácica. Cirurgia torácica é um tipo de situação que é utilizada para tratar principalmente afecções, que a gente fala afecções ou doenças, dos pulmões, brônquios, traqueia, diafragma e algumas situações que afetam a parede torácica, tá? Para falar sobre essas cirurgias torácicas, a gente precisa falar de algumas doenças que precisam de intervenção cirúrgica de parte do profissional médico torácico, tá? No cirurgião torácico. Então, para a gente começar, eu vou compartilhar a tela para facilitar para vocês enxergarem, que aí eu vou escrevendo e vocês vão anotando no caderno, tá? Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui, fica mais fácil de vocês enxergarem. Aqui. Pessoal, então, algumas doenças que a gente precisa de um auxílio de um cirurgião torácico. A primeira que a gente vai falar é um pneumotórax. O que caracteriza um pneumotórax? Um pneumotórax é quando o ar ele está na pleura. Então, pneumotórax é quando o ar está na pleura, tá? Isso se falando de pulmão. Agora, a gente também tem o derrame pleural. O que é o derrame pleural? Então, o derrame pleural é a água na pleura. Eu vou fazendo essas anotações e depois eu vou explicando para vocês conseguirem entender o que eu quero falar, tá? Nessas duas situações aqui, pneumotórax é quando tem ar na pleura pulmonar e derrame pleural é quando tem água na pleura. E se falando de cirurgia torácica, o médico cirurgião torácico, ele precisa fazer uma incisão com um catéter na região específica, que eu vou mostrar para vocês também aqui, que eu fiz um esquema para mostrar para vocês como que funciona. Pessoal, e tem outra situação que a gente não pode confundir também, tá? Essas situações a gente confunde muito, então eu vou ensinar para vocês alguns macetes para vocês não esquecerem mais. Além desse derrame pleural, a gente tem também o edema pulmonar, ou de pulmão que a gente fala. E essa situação, ela se caracteriza pela presença de água no pulmão. Então, é isso que a gente não pode confundir. Pneumotórax é ar na pleura, o derrame pleural, ele é água na pleura, e o edema pulmonar, ou edema de pulmão, ele é água no pulmão. Então, a gente não pode confundir essas três situações, tá? Então, essas situações, elas precisam ser revertidas por um cirurgião torácico. E, nesse sentido, eu fiz um desenho para explicar para vocês como que funciona esse procedimento de drenagem, tá? A drenagem do quê? Eu preciso drenar o ar no pneumotórax, drenar a água no derrame pleural e eu preciso drenar a água do pulmão em caso de edema
pulmonar ou de pulmão, tá? Aqui. Pessoal, então assim que funciona a drenagem, tá? Seja da água, seja do ar, tá? Ou seja de qualquer líquido que esteja presente na cavidade torácica, tá? Então, ó, o médico ele vai fazer esse procedimento. Eu escolhi 3 fotos para exemplificar bem como que funciona esse procedimento médico. Ó, a gente fala que essa incisão para drenar esses líquidos é no terceiro espaço intercostal. Ó, 1, 2, 3. É no terceiro espaço intercostal. Lembrando que esse procedimento, ele é um procedimento bem difícil. Qualquer erro pode perfurar um órgão interno desse paciente, então tem que ser realmente um médico cirurgião torácico para fazer esse procedimento, porque é bem delicado. Aqui eu exemplifiquei para vocês a parte anatômica mesmo da região das costelas, né, sem essa camada da pele para ficar mais fácil. E aqui eu trouxe essa imagem porque é exatamente nessa posição que o paciente fica quando o médico vai fazer uma drenagem, seja de um pneumotórax, tá? Seja de um derrame pleural. E vocês percebem que tem uma toalha aqui, ó. E realmente, pessoal, na nossa prática, quando a gente vai auxiliar um médico para fazer uma drenagem desse tipo, a gente coloca uma toalha aqui embaixo, porque consegue fazer com que o corpo do paciente fique um pouco mais em posição que facilite a inserção desse dreno pelo médico torácico, tá? Tem outras situações que esse médico também ele atua, tá? Que essa especialidade da saúde também participa do processo, que é a questão da hiperidrose. A gente sabe que a hiperidrose ela é uma cirurgia que é realizada para pessoas que têm suores excessivos. Lembrando que a pessoa que faz hiperidrose, se eu tenho muitos suores nas minhas mãos, tá? Eu desenvolvo muito suor na minha mão. Bom, e eu quero fazer uma cirurgia de hiperidrose. Eu preciso estar consciente que o suor excessivo da minha mão, ele vai cessar. Só que ele vai compensar em outra parte do meu corpo. Bom, então se eu parei de apresentar suores nas minhas mãos, eu vou apresentar suores nos meus pés. Porque eu preciso que essa compensação aconteça em outra parte do meu corpo. Então, sempre que a gente fala de cirurgia de hiperidrose, tá? Cirurgia de hiperidrose é quando a pessoa ela apresenta muito suor, ela vai fazer essa cirurgia, mas ela vai compensar em outro local do corpo. Se eu tiver suor excessivo nas minhas mãos, vai compensar nas costas ou nos pés. Geralmente é nessas regiões, tá? Tumores. Essa parte da saúde também ela atua diretamente, principalmente o cirurgião torácico, na parte de tumores, seja tumores de pulmão, tumores da parede torácica, e em que sentido esse profissional vai trabalhar nessa situação? Para fazer biópsia. Então, a retirada de um pedaço, tá? Que eu falo que é um fragmento corporal, é realizado pelo médico cirurgião torácico, principalmente se for nessas regiões, tá? Do pulmão. Bom, tem alguns exames específicos que são de utilização desse profissional, que é a retirada desses fragmentos, tá? Aí tem vários tipos de exames que o exame que vai ser utilizado vai ser conforme a avaliação desse médico, tá? Então, aqui eu coloquei essa imagem para facilitar o entendimento de vocês. Eu vou deixar lá no AVA também, pessoal, um, um vídeo que eu achei esse vídeo bem interessante, que ele é um vídeo bem voltado para o técnico da enfermagem. Então, é os cuidados realizados em pessoas que fazem
esses procedimentos, tá? E é bom vocês irem anotando no caderno, porque o vídeo é bem explicativo e vai ajudar vocês muito nessa construção de conhecimento, tá? Então, recapitulando, o que a gente não pode confundir nessa situação nesse assunto de cirurgia torácica, tá? Aqui. Então, lembrando, pessoal, pneumotórax é quando o ar ele está presente na pleura, tá? O derrame pleural, ele é quando tem água na pleura, então diferente de pneumotórax. Derrame pleural, água na pleura. Pneumotórax, ar na pleura. E o edema pulmonar ou de pulmão é água no pulmão, tá? E todos esses procedimentos, eles são revertidos através de um dreno de tórax. Então, o dreno de tórax, ele é introduzido pelo médico, pelo cirurgião torácico, para conseguir drenar esse líquido, essa água que está presente ali na cavidade torácica. Pessoal, lembrando que o componente de vocês é de paciente crítico. Então, essas situações, elas configuram uma situação crítica. Porque quando acontece um pneumotórax, um derrame pleural ou um edema do pulmão, ele é muito rápido. E a pessoa, ela começa a sentir dispneia excessiva, tá? O que é dispneia excessiva? É falta de ar agressiva. Começa a sentir na hora. Então, aconteceu o pneumotórax, o ar entrou para a pleura, a pessoa já começa a passar mal. E eu preciso levar esse paciente para atendimento rápido, porque eu preciso que o médico ele faça a drenagem desse líquido. Se não acontecer essa drenagem, o paciente ele vai evoluir para uma parada respiratória, porque os sintomas dessas situações aqui são a falta de ar, tá? Então, se eu não levar o meu paciente rápido para um atendimento especializado, pela minha dificuldade de respirar, vou tentar respirar um esforço repetitivo e excessivo, eu vou evoluir para uma parada respiratória. Aí complica muito mais a situação, tá? Tem também uma outra situação, só para a gente finalizar, que a gente chama de hemotórax. O que é hemotórax? É a presença de sangue na cavidade torácica. Então, quando eu falo de hemotórax, é presença de sangue na cavidade torácica. E geralmente acontece um hemotórax quando o paciente ele sofre algum tipo de trauma, principalmente acidente automobilístico. Então, pessoas que sofrem com acidente automobilístico, a probabilidade de desenvolver o hemotórax, que é a presença de sangue na cavidade torácica, aumenta e aumenta bastante, tá? Vou deixar para vocês mais um vídeo explicativo no AVA, além desse aqui, porque aí vocês conseguem ter um apoio de outro vídeo, outra pessoa explicando e vai ajudar vocês a assimilarem esse conteúdo melhor, tá? Eu sempre me organizo, pessoal, para gravar uns vídeos não muito longos, tá? Que seja realmente um vídeo curto para não estender muito o assunto, porque com certeza se eu gravar um vídeo de 50 minutos, daqui 15 minutos vocês vão estar cansados, então eu tento fazer um compilado de todas as informações e passar para vocês realmente o que eu acho que é bem importante o técnico de enfermagem saber, tá? E entender para prestar um atendimento qualificado e de excelência para o paciente, tá? E é isso que eu desejo de vocês. Eu quero que vocês assistam as videoaulas, que vocês façam as anotações das dúvidas e que vocês podem me perguntar no chat. Eu estarei no chat online sempre nos horários de aula, tá? Nas segundas, terças e quintas, das 8 às 22. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem no AVA, conversem comigo, que eu estou ali à disposição para ajudar vocês, tá? Então, um beijo,
Fiquem bem. Eu espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, apesar de toda essa mudança que teve que acontecer, tá? E agora eu lembrei de uma situação. Eu trouxe hoje um livrinho. Esse livro aqui eu sempre leio ele de manhã, tá? Mas hoje, quando eu acordei, eu pensei assim, não, eu não vou ler de manhã. Eu vou ler para os meus alunos quando eu estiver gravando a minha aula. Esse livrinho chama Minuto de Sabedoria. É um livro que tem algumas frases motivacionais que eu acho bem interessante a gente ler para criar um ânimo, tá? Apesar de estar em uma situação totalmente diferente, a gente precisa se animar e se motivar de alguma forma. E eu vou ler uma mensagem como forma de levar um pouco de afeto para vocês e um pouco de conforto, né? Nesse momento que a gente fica distante. Vou abrir em qualquer página e vou ler, tá? Bom, o mundo está cheio de luz divina. Procure percebê-la e sentir em si as irradiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isto lhe trará ao espírito. Olhe tudo com olhos de bondade e alegria. Busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas, embora muitas vezes esteja ela recoberta por grossa camada de defeitos. Então, que essa mensagem nos fortaleça como pessoa, como ser humano, e que logo a gente vai estar em sala de aula, tá? Eu acredito muito nisso. Então, um beijo para vocês. Qualquer coisa que precisarem, eu estou aqui. Podem contar comigo, tá? Fiquem bem, pessoal.